Os melhores e os piores livros que eu li até agora em 2026. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joane e esse daqui é o Lendo com Joane, onde a gente vai bater um papo sobre livros, sobre leitura. E hoje, como o primeiro semestre de 2026 já está acabando, eu resolvi trazer um resumão, mês a mês, dos livros que eu gostei e dos livros que eu menos gostei em cada mês. Até agora, esse ano, eu fiz a leitura de 41 livros, mais 3 contos. Mas para não trazer uma lista gigantesca dos 41 livros, eu escolhi mês a mês aqueles livros que se destacaram, seja de forma positiva ou negativa. E como vocês podem ver, a pilha tá aqui e eu vou falar um pouco sobre cada um deles, separando mês a mês. E sem enrolação, bora começar. Em janeiro, o livro que eu mais gostei, que tem grande chance de ser o favorito do ano, é Quarta Asa. Gente, olha, foi inevitável não me apaixonar por Quarta Asa. Esse livro é incrível, ele tem ação, ele tem romance, ele tem personagens muito bem construídos. O livro é enorme, mas você não vê ele passar, você não sente ele passar, porque a história te instiga até o fim. Eu ainda estou no processo de ler o segundo livro, eu estou querendo ler ele um pouco mais devagar para esperar o lançamento da autora e assim não ficar tão ansiosa, né? Assim como eu fico particularmente. Tô muito ansiosa com a Cotar, então não quero repetir isso daqui com Quarta Asa, mas eu fiquei simplesmente apaixonada por esse universo, então ele tem grandes chances de ser o favorito de 2026. Eu amei essa história. O livro que foi o meu destaque negativo e eu li ele apenas em e-book foi, infelizmente, Reticências. Ai, gente, eu fiquei muito triste por ele ter sido um destaque negativo, mas eu realmente não consegui gostar da protagonista. A protagonista, eu achei que ela tratava mal até o par romântico dela. E apesar de ser um livro nacional, e livros nacionais eu tenho todo o meu apoio, o livro tem protagonismo gordo, preto, então assim, tinha tudo para eu gostar. Só que infelizmente eu não curti, então ele foi o destaque negativo de janeiro. Em janeiro, gente, eu também tentei ler Água Fresca para as Flores e infelizmente abandonei. Então não conta como leitura porque eu abandonei e eu espero muito conseguir retomar ele e ler ele até o final do ano, porque eu li o 3 da Valérie Perrin e eu gostei bastante, sabe? Só que realmente a Água Fresca não estava fluindo para mim e eu sou daquela que abandona sem dó. Eu acho que é melhor abandonar um livro do que sofrer com ele, entrar numa ressaca literária e prejudicar as minhas outras leituras. Então, eu devo pegar ele em breve e depois eu venho contar para vocês se eu conseguir ler ele até o final do ano. Fevereiro me deu um baita de um presente. Fevereiro é o mês do meu aniversário e o baita do presente foi: eu não tive nenhuma leitura ruim. Então, os 2 livros que eu vou trazer aqui foram livros que eu realmente amei de paixão. Para começar, Loucos por Livros, que foi o meu favorito do mês de janeiro, de fevereiro. O meu primeiro contato com a Emily Henry, eu não tinha lido nada da autora ainda. Essa edição maravilhosa que todo mundo me pergunta é uma edição da Tag Livros, porque na época eu assinava a Tag e eles mandaram esse livro aqui em dezembro. E desde então eu não peguei no livro, gente. Esse livro estava super encalhado na minha estante. Eles fizeram depois o lançamento pela Verus Editora, mas eu tinha essa edição antiga da Tag, que eu particularmente sou apaixonada. Inclusive, eu prefiro essa capa do que a capa comercial. Me apaixonei pela Emily Henry, eu acho que ela escreve super bem e o que eu mais gostei é que esse romance é muito maduro. Eles conversam, eles entendem as prioridades um do outro e por isso foi um livro que eu favoritei. Um outro livro que se destacou é por causa do gênero. Afrodite e o Duque resgatou um pouco daquilo que eu tinha perdido, a vontade de ler romance de época. Gente, teve uma época que eu li toda a série dos Bridgertons. E como eu fiz uma leitura coletiva em que a gente leu mês a mês todos os livros, eu fiquei. Ai, gente, eu fiquei muito devastada, porque depois disso eu não quis mais ler romance de época. E assim, durou essa ressaca de romance de época durou anos, então tinham anos que eu não pegava no romance de época. E aí eu dei a oportunidade para Afrodite e o Duque e eu não me decepcionei. Ai, foi muito bom voltar aos bailes, voltar ao romance.
voltar às expectativas do casamento. Nossa, muito, muito bom. E eu simplesmente fiquei apaixonada, muito fã desse livro. Março vai ser difícil eu trazer só 2, tá? Primeiro, Amor na Prática. Fazia muito tempo que eu estava querendo ler os outros livros da Sarah Adams, ambientados na cidade, pequena cidade de Roma, e veio aí o lançamento da Intrínseca e eu simplesmente não me decepcionei. A Sarah Adams continua com aquela pegada dela de romance leve, engraçado, envolvente e apaixonante, principalmente por ser ambientada em cidade pequena. Eu sou apaixonada por romance ambientado em cidade pequena e por isso foi um destaque no mês de março. E no mês de março eu também li uma autora pela qual eu sou apaixonada, que é a Alka Joshi. Eu li 6 dias em Bombai. E, gente, a Alka, ela tem o dom de nos transportar para o lugar onde ela narra as histórias dela. O que eu mais amo na Alka é essa habilidade que ela tem de nos dar uma experiência sensorial quando nós estamos lendo os livros dela. Eu consigo sentir os cheiros, eu consigo ver as cores, eu consigo me sentir no lugar no qual está sendo narrada a história. Então aqui a gente vai para Paris, a gente vai para Praga, a gente vai para Londres e também para Bombai. É uma história muito linda, é um romance histórico, assim como a pintora de Rina, que a gente tem a trajetória da personagem principal, não é necessariamente romance, mas sim sobre a trajetória, a autodescoberta. Eu acho que a Alca ela traz muito dessa experiência do ser mulher, de feminino, e de se impor ao mundo que tem tantos preconceitos, que tem tantas barreiras. E esse livro daqui foi o meu favorito do mês de março. Agora, falando sobre destaques negativos, eu preciso dizer que Casa de Sal e Lágrimas não foi a experiência que eu estava esperando. Casa de Sal e Lágrimas é uma fantasia que prometia ser uma releitura do conto sombrio dos irmãos Grimm, que fala sobre as 12 princesas bailarinas. No conto original, existiam 12 princesas que ficavam presas num castelo, mas que, ao acordarem, os seus sapatos acordavam gastos. E aí o mistério, para onde essas princesas vão? O que que acontece com elas? Por que que os sapatos delas sempre ficam gastos com tanta rapidez? A Eren, ela conseguiu introduzir esse elemento aqui. Também acontece o mesmo tipo de coisa envolto num mistério. Só que mais do que isso, é uma fantasia sombria, onde as princesas ou as herdeiras do reino daqui, elas vão de arrasta uma a uma. E aí tem todo o mistério para saber o que está acontecendo, porque elas estão morrendo, e aí a personagem principal ela investiga isso. O meu principal lamento em relação a esse livro é que as partes sombrias elas são muito bem descritas. Eu consegui sentir aquela atmosfera sombria, aquele frio na barriga, aquele frio na espinha de estar num lugar onde eu não sei o que vai acontecer, de fantasmas e tudo mais. Eu acho que isso a autora constrói muito bem. O meu problema foi com todo o resto. Eu acho que isso daí ficou um pouco perdido na construção da história. O fato da autora ter incluído o elemento das 12 princesas bailarinas acabou atrapalhando um pouco do andamento da história como um todo, porque de uma hora para outra a personagem principal, ela estava super mal porque a irmã dela tinha ido de arrasta e no outro momento ela estava indo para um baile dançar. Então assim, eu achei um pouco incoerente e eu acho que isso atrapalhou a minha conexão com a história e atrapalhou também o fluir de tudo aquilo que a autora queria no final. A falta de uma explicação da mitologia também atrapalhou um pouco, porque se tivesse uma explicação, eu acho que enriqueceria ainda mais e nos faria compreender ainda mais a importância do vilão, talvez, ou sentir um certo receio dele. Então, enfim, não foi uma experiência legal, mas ainda assim, para quem gosta de fantasia sombria, eu acho que pode gostar desse livro. Em abril, eu tive 2 desafios, porque teve 2 livros que não me bateram muito bem. O primeiro, Entre Noites e Fim de Semana, apesar de eu ter entendido depois de uma discussão, de um debate, o que significavam alguns elementos desse livro, ainda assim não foi um livro que me cativou. Apesar dele ser curto, relativamente curto, eu demorei muito tempo para ler, porque eu achei muito maçante a forma como ele é narrado. Então, assim, eu lia praticamente um capítulo e eu ficava muito cansada, porque os capítulos são muito grandes, são muitos personagens. Apesar disso não ter me atrapalhado, eu realmente não consegui gostar, não consegui me cativar, então não foi um livro que me agradou. Mas
esse livro a gente leu pelo Clube da Astral Cultural e no debate muita gente amou, muita gente defendeu e eu consegui compreender o porquê, mas a minha experiência em si não foi muito positiva. Outro livro que ficou abaixo das minhas expectativas foi Sete Espinhos Mortais. Na verdade, eu acho que a culpa desse livro não ter me agradado foi realmente as expectativas que eu depositei em cima dele. Isso porque ele é baseado na fanfic de Dramione, ou seja, num possível romance entre Draco Malfoy e Hermione da famosa série Harry Potter. Pois bem, realmente o Rose, que é aquele que representa o Draco Malfoy, ele realmente pega muito, a autora conseguiu pegar muito da essência do Draco Malfoy. Assim, ele é sombrio, mas ele é engraçado, ele é irônico, e ele tem aquela melancolia, aquela tristeza que o Draco Malfoy desenvolve lá no final da série Harry Potter. Eu acho que isso a autora conseguiu transmitir muito bem. O que me pegou aqui foi a Viola, que no caso seria a representante da Hermione. Gente, a Viola é muito chata. Eu não consegui gostar dessa menina. Acho que ela pegou muitas das características ruins da Hermione, de ser muito Caxias, de querer tudo muito certinho, e colocou na Viola para aumentar ou para destacar um pouco dessas características, mas para mim não bateu, eu realmente não gostei. Mas todas as interações entre a Viola e o Rose eram sempre muito boas. Eu vibrei muito com o romance desse casal. Eu acho que eles combinaram demais, realmente eu amei. O que me pegou aqui foi todo o resto, assim como em Casa de Sal e Lágrimas, eu acho que faltou um pouco da construção do resto da história. Aqui a autora também inclui um pouco dos elementos de Dark Academy, mas eu acho que uma sociedade secreta não, para mim não teve o desenvolvimento necessário para que a gente conseguisse, para que eu conseguisse ver valor naquilo, ou para que eu conseguisse perceber a diferença que aquele elemento fez na história principal, sabe? Então eu acho que infelizmente não foi um livro que foi para mim, mas eu recomendaria demais só pelo romance. Eu acho que o romance valeu a leitura, só que todo o resto ali eu achei um pouco mais confuso, mas infelizmente eu acho que o Rose é o personagem que carrega o livro nas costas. O romance é muito bom, mas todo o resto deixou um pouco a desejar. Mas nem tudo é ruim, gente. Em abril eu fiz a leitura de A Metade da Idade dele, e apesar de não ter sido meu livro favorito, eu preciso falar dele aqui, que foi realmente um destaque. Eu penso nesse livro de vez em quando até hoje. A Valdo realmente é uma personagem muito marcante e eu acho que esse livro tem erros e tem acertos. Eu já fiz um vídeo completo sobre ele, se você não viu, eu vou deixar aqui no card. E eu gostei bastante desse livro, já falei sobre ele, mas eu queria falar de novo. Leiam A Metade da Idade dele. Mas chegou com tudo, porque ele trouxe A Guarda-Costas. Fazia muito tempo que eu queria ler algo da Catherine Center e finalmente veio aí. E também tá vindo aí a adaptação, então foi um dos motivos que me fez querer ler esse livro. E o tempo todo, enquanto eu lia, eu só pensava: como será que vão adaptar isso? Será que vão adaptar essa cena? Porque realmente esse livro é icônico. É um romance muito bom, um romance maduro também. A mocinha é workaholic, o mocinho é um cara famoso, mas assim, nem tudo é o que parece, e eu acho que esse livro, assim, me fez sonhar. É o tipo de romance bom que faz a gente se apaixonar junto com a personagem principal. Clube de leitura renasceu das cinzas e nós lemos Quando os Pássaros Voam para o Sul. Eu trouxe esse livro aqui como um destaque porque eu chorei muito no final desse livro. Esse livro, eu pensei que ele ia ser uma coisa, uma experiência, mas ele foi uma experiência completamente diferente. O início dele não me cativou tanto, a forma que a autora escreve é um pouco diferente, mas assim, a experiência como um todo do livro foi muito boa. Eu acho que a autora conseguiu trazer muito das dores e das principais dificuldades e desafios que se tem com as pessoas idosas. Mas não somente isso, ela trouxe a perspectiva numa pessoa idosa. Então, o Bu aqui é o narrador. Ele tem 84 anos, se eu não estiver enganada, e ele está prestes a perder o cachorro dele, o Sixten.
porque o filho dele acha que ele não tem mais capacidade de cuidar do cachorro. A história gira principalmente em torno disso, mas também gira em torno das dúvidas e dos percalços que o Boo enfrenta, se encontrando agora numa fase da vida em que ele não tem controle da própria vida. Então, eu acho que esse livro mostra muito da pouca autonomia que nós damos, principalmente em relação a opiniões dos idosos. E esse livro dá um tapa na cara da gente, mas ele também serve para a gente olhar para essas pessoas com um pouco mais de compaixão, empatia e talvez com menos preconceito. E eu sei que eu ia trazer só 2 destaques de cada mês, mas fica difícil passar por maio e não falar sobre Confusões do Amor, o último lançamento da Lynn Painter, e eu sou apaixonada por essa autora. Eu até trouxe aqui o ranking de todos os livros que eu li dela. Eu vou deixar aqui no card também para você clicar e assistir. E Confusões do Amor foi o único que não entrou no ranking porque eu ainda não tinha lido, mas tá aqui, totalmente lido e apaixonante. Gente, a Lynn, ela não perde uma. Como essa mulher consegue fazer esses romances tão apaixonantes? Gente, esse livro é muito fofo. Ele é uma releitura da Cinderela, da história da Cinderela, mas o que eu gosto é que o bilionário, ele tem aquela consciência de classe. Ai, gente, esse livro é muito bom. Eu prefiro dar poucos detalhes para que você se apaixone tanto quanto eu. Eu ainda vou posicionar ele no ranking e depois, quem sabe, depois do próximo lançamento da Lin, eu traga um ranking atualizado para vocês saberem onde que fica cada um nessa posição. Mas ó, muito lindo. E antes de trazer os livros que eu mais gostei de ler nesse mês de junho, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Ativa o sininho, porque agora eu pretendo fazer mais vídeo para vocês. Se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais, porque toda vez eu coloco a resenha do livro completa dos livros que eu vou lendo. Isso aqui é um resumo, mas lá no meu Instagram tem tudo. E falando sobre as minhas leituras de junho, eu ainda não terminei de ler tudo aquilo que eu queria, mas o que eu li até agora, gente, eu gostei de tudo. Entre eles, Um Namorado Bom para Cachorro, o novo lançamento da Brittany, que inclusive quis lançar um livro que fugisse um pouco daquilo que ela geralmente lança, que são romances com drama. Então, esse livro daqui é uma comédia romântica. Nossa, gente, é ambientada em cidade pequena. Ela é extrovertida, ele é carrancudo. Ai, os dois são um par perfeito. Eu estou apaixonada por Alex e pela Yara. Eles são perfeitos um para o outro, eles são perfeitos juntos. Esse livro é muito bom de se ler. Chega no final, gente, esse livro dá uma reviravolta que eu realmente não consegui parar de ler. Reviravolta no sentido de a história começa a ficar muito, muito melhor do que ela estava no início, sabe. Então super recomendado, Namorado Bom para Cachorro, e se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo específico só para falar sobre ele. Nós Já Moramos Aqui foi um livro que me fez ficar obcecada, eu simplesmente amei esse livro. Também é um livro que vale a pena até mesmo fazer um vídeo, porque eu simplesmente amei. É aquele tipo de livro que você ou ama ou odeia. Todo o time que amou esse livro. O final também, apesar de ele ser parcialmente aberto, eu também amei. Olha que eu não gosto de final aberto, mas Nós Já Moramos Aqui é um thriller que vai falar sobre uma casa que esconde alguns segredos. A pessoa que mora lá recebe uns visitantes e depois que ela recebe esses visitantes, depois que ela deixa esse pessoal entrar, tudo começa a mudar. Inclusive, a namorada dela simplesmente desaparece. Gente, esse livro é muito bom. Quanto menos você souber, melhor vai ser a sua experiência. Ele tem alguns enigmas, ele é cheio de detalhes que você descobre depois. Tem código Morse para você desvendar. Então, assim, é maravilhoso. Eu amei. E para fechar esse mês de junho, eu preciso falar sobre Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi. Essa é a nova edição, comemoração aos 10 anos de lançamento do livro. E, gente, eu fiquei simplesmente apaixonada por essa nova edição. Ela é em capa dura e ela traz os poemas de Outros Jeitos de Usar a Boca, mas ela também traz alguns comentários da própria Rupi a respeito desses poemas. Não são em todos os poemas que tem, mas ela sempre traz algum tipo
de curiosidade, falando o que que ela sentiu ou o que que ela achou daquele poema. Tem uma aqui que ela fala: "Nossa, a minha eu mais novinha era muito dramática". No final tem algumas fotos da autora, curiosidades também, e o processo de lançamento do primeiro livro, né, de Outro Jeito de Usar a Boca, como ela fez, como foi o processo, porque ela fez um lançamento independente. Então, é um livro muito lindo, eu acho que marca bem e faz uma homenagem à altura de Outros Jeitos de Usar a Boca. Essa edição tá realmente muito bem feita da Planeta. Eu amei demais. Eu não tinha lido Outros Jeitos de Usar a Boca quando foi lançado e visitar essa história agora, com a Rupi fazendo comentários 10 anos depois, foi realmente uma experiência maravilhosa e completa. Então, para fechar, esse foi o meu último favorito aí do mês de junho, eu gostei demais. Atualmente eu tô lendo Herdeira da Luz, que é um romance nacional da Tina Santos, e aí lá no meu Instagram eu vou trazer atualizações sobre a leitura e a resenha assim que eu terminar de ler. Mas esses foram todos os meus destaques desse primeiro semestre, e no final do ano eu trago os meus destaques tanto do segundo semestre, como também posso fazer um vídeo falando sobre os meus livros favoritos do ano. Será que Quarta Asa vai permanecer nesse ranking, gente? Coloca os comentários aqui o que você acha e também quais desses livros você já leu e qual livro você pode me recomendar para ler agora no segundo semestre de 2026. Um beijo e até a próxima!